falando sobre tudo isso, é aquela história, é o pensar grande, mas começou pequeno. Então, é ter uma visão geral. Então, como é que, sobretudo, uma pessoa muito dedicada, com todos os elogios, o nome dele é Dirceu, é um técnico, engenheiro ambiental, sabe, que participou primeiro de um projeto de conservação da ANA no município de Luz, e ele entendeu, igual essa conversa que nós estamos tendo aqui, ele começou a entender esse processo e começou a mobilizar na região, mas as pessoas precisam viver. Então, o Ministério Público tem uma associação que chama, se eu não me engano, a ARPA, e ela então financia algumas ações, então essas rúbricas que o Ministério Público. Então ele pôde então buscar essa pessoa e contratar e deixar ele dedicado nesse setor. E fizemos um bate-papo desse. Então, o primeiro projeto da região ele começou no município, que, se eu não me engano, deve ser do segundo menor até do Brasil ou do estado de Minas Gerais, que chama Doresópolis, tem em torno de 1.500 habitantes, e um bate-papo como esse que nós estamos tendo aqui, e que o promotor estava assistindo. Então, ele chegou, gente, quando ele pegou a palavra, pela primeira vez eu estou vendo aqui uma demonstração de como e aonde fazer as coisas. Então, as práticas conservacionistas, esses mesmos slides, isso tudo numa noite. Fizemos lá uma apresentação, esse mesmo bate-papo aqui, ele enxergou isso, estava lá o IGAN também, que também somou esforços, né? E foi por ali que começou. E é como que a coisa cresceu para diversos outros municípios em volta. Então, o Ministério Público apoiava, mas veja bem, o Ministério Público tem o seu papel, mas aquela história ele veio com um outro cap, né? Que não foi o cap do fiscal aqui que a gente falou do órgão estadual. Olha, Uhum. gente, é possível, isso é interessante, e começou a conversar com outros promotores das outras comarcas nas suas reuniões, e isso se tornou multiplicador, né? Então surgiram vários projetos naquela região que hoje avançou para o Estado estar sendo protagonista nessa UGP, né, que a colega mencionou aqui, uma UGP regional que saiu lá. Então é uma rede, né, de apoio aí aos projetos locais. Então, e como eu citei ali agora há pouco, lá de São Paulo, os dois colegas de São Paulo, que a gente quer outro produto do produto, é que se começa a criar essa sintonia, na realidade é uma cultura, né? Vai se criando uma cultura com todos esses atores, sobretudo nós que participamos das instituições. Isso começa então a refletir, mas começa lá no município pequenininho. Então, muitas vezes, tem muita dificuldade e tal. Então, assim, o ótimo é, já antecipando as coisas, né? Muitas vezes a gente foi ficar esperando a situação ótima e não acontece. Ele é inimigo do bom, mas é possível começar, às vezes, com poucos parceiros, e eles vão, as instituições vão enxergando e vão somando esforços, sabe? É por aí. Então, um grande exemplo que começou nessa região e se tornou hoje o Estado um grande parceiro, né? Que é o dar escala agora, a tentativa de fazer isso multiplicar mais. Obrigado. Muito bom, Evandro. E a Adriana, já, também, né? Todo mundo trazendo seus causos aí dos estados, né, gente? É isso que a gente queria no meio dessas conversas teóricas aqui nossas também, né? Que a gente fosse tendo esses casos aparecendo nas conversas e as dificuldades também, né? Então foi muito bom, Adriana, e saber, né? Tá aí, né? Tinha que ser na Bacia do São Francisco, né? Eu tenho, eu falei para vocês, trabalhei durante 3 anos no programa de revitalização da Bacia do São Francisco. Então, quem se envolve com a Bacia do São Francisco, né, outra bacia que a gente veste a camisa, né, e como é que a gente vira carranca para defender essa bacia, né? Então, muito bom saber que a gente está com essa UGP regional e nessa fase de escala do programa já tentando padronizar e acelerar, né, pulverizar os projetos. Ótimas notícias. Mas a histórico com o Evandro também do começo, né, que foi pequeno, e o importante é fazer funcionar. Quando a gente tem um grupo de instituições, de atores, né, gente, mobilizados para que uma coisa funcione, a gente sabe que vai para frente, né? Muito bom. Gente, eu vou só acabar aqui agora essa parte aqui, que eu quero entrar na última etapa de hoje. Ó, a gente já, eu vou só compartilhar de novo aqui, que agora eu só queria encerrar essa história aqui, ó. A gente falou das diferenças que tem dos comitês de bacias aí, né? Então, o papel para encerrar essa etapa da aula aqui, do papel dos comitês de bacias. Então, são 4 papéis aqui que a gente levantou, nessa linha também de estar discutindo com a Ana, nesse projeto, desde o ano passado e este ano aqui, que a gente está
desenvolvendo, que é para né, para desenvolver algumas questões. Essa é uma delas. Então, assim, qual que seria, né, elencar, qual que seria o papel dos comitês dentro do programa Produtor de Água, né? Então, tá lá, a gente elencou quatro aí. Então, primeiro, contribuir com o desenvolvimento dos planos de recursos hídricos. Na análise, de novo, vocês estão vendo que eu vou voltar aqui, gente, que eu esqueço, é o do Jorge Augusto, né? Que o Jorge Augusto colocou hoje. Vocês estão vendo que é o que a gente tinha elencado já. Então, o Jorge Augusto colocou uma questão super importante. Então, tá lá, um dos papéis do Comitê de Bacia seria, no momento de desenvolvimento dos planos de bacia, dos planos de recursos hídricos, é, é, já elencar, né, lá, bacias críticas estratégicas com demandas para projetos produtores de água, né, e pagamento de serviços ambientais. Então, essa seria um dos papéis aí, dos comitês de bacias, né, tá acompanhando isso atentamente, identificando a partir dos planos de recursos hídricos já existentes, às vezes a gente já tem o plano de recursos existentes, que é o que, gente, perdoe-me, Jorge, eu sempre esqueço aqui, Jorge Augusto. O Jorge Augusto colocou, né? Às vezes está lá em processo de revisão, já tem um plano de bacia, no processo de revisão a mesma história, né? E está lá, né? Acompanhar a sua. E assim, e é o que a gente estava discutindo aqui no Distrito Federal, no plano de bacia, no plano de recursos hídricos já existente, acompanhar a sua implementação, né? E articular, né, o delineamento das ações do plano de bacia com os projetos produtores de água que existirem na reunião. Então é muito importante a gente estar ligando isso para dizer, olha, está tudo ligado, né? Uma coisa já está respondendo à outra, né? Então essa que é a importância dessa articulação e de ambos os lados estarem acompanhando as suas, né? Então assim a gente está reforçando a atuação de um lado e de outro lado, né? Então e ambos se apoiando, isso que é o que a gente quer, né? E terceiro, acompanhar as informações sobre as implementações dos planos de bacias de todos os projetos de revitalização de bacias em sua área de atuação, incluindo os projetos produtores de água. Então, essa seria uma missão aí também, né, uma competência do Comitê de Bacia. E, por último, gente, manter diálogo com os membros do comitê aí, representados e cidadãos, né, sobre os resultados gerados com a implementação dos planos de bacias, né, dos projetos de revitalização na sua área de atuação, incluindo os projetos produtores de água. Eu chamo a atenção disso, gente, porque os comitês têm alguns comitês, obviamente, mais fortes, os maiores do país aí, né, que têm as suas redes de divulgação de informações. É muito importante o comitê estar apoiando isso, gente. Tem programa produtor de água, o comitê não está envolvido, mas é uma ação de revitalização acontecendo na bacia, né? Às vezes, né, estou dizendo, se o comitê não estiver envolvido, é uma ação de revitalização na bacia, então isso precisa ser divulgado. E essas redes de comunicação dos comitês de bacia, é fundamental que elas sejam usadas para isso, para a gente fazer crescer todos as políticas que estão sendo implementadas na bacia para recuperar as bacias, né? Então, assim, esse item é para chamar atenção para isso. Caso os comitês ainda não estejam envolvidos com esses projetos, né, que se envolvam e que não só, né, entre outras ações que a gente já colocou aqui, né, acompanhem de perto, mas também divulguem as informações, né? Então entra numa questão de comunicação. Com isso, gente, a gente encerra essa etapa aqui da aula, e aí, e até foi interessante, né, encerrar com a comunicação, porque aí a gente entra na última etapa da nossa aula de hoje. Eu sei que está todo mundo cansado, mas justamente por causa disso, a ideia hoje foi pensar algo diferente aqui, ó, gente. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu só ajeitar, tá? Vamos lá. Só ajeitar minha tela aqui, gente, de novo. Agora aqui, ó, a gente já falou sobre isso hoje, mas a gente vai continuar só para encerrar a nossa aula de hoje. Ó, mobilização e liderança, gente. A gente falou de mobilização social hoje já, mas agora a gente vai falar também um pouquinho desse papel da liderança. E, além disso, a importância da comunicação aí, gente. Só que agora a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente aqui, tá? Então, assim, essa nossa terceira parte da aula de hoje, então a ideia é falar um pouco da importância da liderança no programa Produtor de Água. A gente vamos discutir um pouco, né? Que é isso, gente? Liderança, né? Qual a importância disso? E depois, a questão da comunicação. Então, são esses dois aspectos. Só que agora, gente, diferente do que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Então, primeiro aqui eu vou trazer alguns elementos, ó, a importância da liderança no programa produtor de água. Primeiro, para a gente entender a liderança no produtor de água, no programa, né? Na implementação do programa, a gente tem que entender o que é liderança, né?
Eu gosto de algumas figuras aqui, só para rapidamente a gente refletir um pouco juntos aqui, o que que é liderança, né, gente? Então, apesar dessa figura aí poder ter outro significado, né, a liderança para mim não é alguém ficar se sobressaindo frente aos outros aí, né? Então, isso para mim não é liderança. Liderança para mim vem mais nesse sentido, de um estar se ajudando, né? O líder está ajudando todo mundo a andar juntos, né? A caminhar, a avançar, né? Às vezes a gente pode até ter um líder lá que está, né? A gente tem vários grupos separados aí, cada um na sua atuação, e o líder está incentivando a todos, né? Não necessariamente o líder precisa estar junto o tempo todo, né? Mas definitivamente, para mim, liderança é nesse sentido aqui. A gente vê um grupo desse jeito aqui, em funcionamento, o líder está aí no meio, mas a gente nem percebe quem é o líder, porque o papel do líder é isso. A gente está fazendo o grupo funcionar, né? E os trabalhos acontecerem. Então, assim, só para trazer alguns aspectos aqui da questão da importância do que a gente vê que é a liderança hoje em dia, né? E, obviamente, essa figura também é muito bonita, do líder aí, né? É quem está segurando a corda aí e fazendo todo mundo se desenvolver aí, né? Então, essa seria outra história, né? Mas vamos lá. Eu trouxe só alguns aspectos aqui, gente. A ideia aqui agora é isso, ó. Agora aqui não tem conteúdo, gente. Então, nesse final de aula, tá todo mundo cansado. A ideia aqui é a gente fazer algo colaborativo com a experiência de todos e todas aí, né, que estão aqui participando. Eu queria agora deixar esse momento numa tempestade cerebral aqui, para a gente construir juntos, né? Qual que seria esse papel? O que que vocês enxergam da liderança no programa Produtor de Água? A gente tem um líder, né? A gente tem alguém lá que vai ser o coordenador da UGP ali, né? Uma instituição líder e alguém que deve fazer esse papel de líder. Por que que isso é importante, gente? Né? Qual que seria a importância desse líder, então, para uma boa estruturação e um bom andamento, desenvolvimento das atividades, início, meio e fim, de um programa produtor de água? Então, agora eu queria construir junto com vocês isso, gente. Tem dois aspectos que eu quero construir juntos. Esse é de papel de liderança e depois da comunicação, tá? Eu deixei essa parte final da aula, já que está todo mundo cansado, para a gente, né, dar uma acordada aí para quem estiver dormindo, gente, com a minha fala aqui, e a gente fazer juntos, tá? Então, vamos lá. Tá aberto. Quero ver contribuições, pode ser no chat, pode ser aqui, abrindo o microfone e falando. Adriana, tá aí, pode colocar. Assim, pela experiência que eu tô tendo agora, assim, prática, né? Aí eu vou falar de prática mesmo. A gente pensa sempre que tem que ter uma liderança, né, para o programa. Mas o que eu percebo aqui é que deu certo essa questão da UGP regional, no sentido de você diluir esse trabalho com várias instituições. Então, acaba que a gente não tem, assim, não tem um líder pontual, mas você tem pessoas que, às vezes, na UGP regional, elas têm uma característica mais forte, podem colaborar com coisas mais específicas. Por exemplo, o caso do Dirceu. O Dirceu, ele naturalmente é um mobilizador, mas ele não é o líder do grupo, mas ele é um mobilizador. Então, a gente já verificou essa característica nele ali, né? A Consuelo, que participa com a gente de todas as reuniões e faz parte, né, do trabalho, ela traz esse papel de conciliar conflito, de trazer clareza, apesar de não ser a líder da equipe, mas ela está lá também trazendo a contribuição dela, muitas vezes, nessa questão do conflito, do direcionamento, que acaba sendo um papel de líder, apesar dela falar que não é a líder, né? Assim, porque é um UGP, é uma contribuição de vários entes. Então, eu Adriana, acho mas muito bacana esse experimento, sabe? você falou de dirimir conflitos, é isso que é o papel da Da Consuelo. Sim, ela Consuelo. traz muito isso. Porque às vezes você tem, por exemplo, você tem eu que trabalho no Estado, que tem uma visão mais de Estado, né? Mais de legalidade, e às vezes isso não cabe dentro do projeto. E aí você tem lá o representante do agricultor que também não quer, que não quer também legalizar. Então, ela sempre traz esse meio termo para a gente, sabe? Sempre com esse papel assim de, de, de reduzir os conflitos, de trazer uma solução, de agregar um valor, né? O Ministério Público também tem um papel muito importante no sentido de trazer para a gente uma, um certo conforto na questão da legalidade da prestação de serviço. Por exemplo,
tem alguns casos que são reais, né, que às vezes a prefeitura licita uma obra, né, e a empresa que é contratada ali pega a obra para fazer e depois não entrega conforme foi licitado. Então, quando a gente tem proximidade com o Ministério Público, ele está dentro do projeto, ele consegue ajudar a gente nesse trabalho também, sabe? De cobrar o terceiro que está lá prestando serviço. A gente tem menos problema ou tem mais facilidade de resolver esse tipo de problema quando você tem a presença do Ministério Público. A presença da Emater também é muito importante, porque eles têm esse conhecimento técnico, né? Então, eles trazem para a gente a questão da tecnologia do campo mesmo, de modalidades, do que deve ser observado. Então, eles enriquecem bastante a discussão. Então, eu vejo que o grupo de gestão regional, ele diluiu essa presença de líder, né, com todos que fazem parte do grupo ali, sabe? Ficou uma coisa bem. A gente tem as reuniões, discute na mesa, briga, mas depois a gente sai com alguma coisa resolvida, né? Que todo mundo concordou, que eu acho que é uma coisa bem bacana. Muito bom. Antes de eu passar para o Jorge, gente, só vou colocar aqui, ó, o que eu estou escrevendo aqui também são alguns comentários que foram sendo colocados no chat. Então, tá lá, né? Eu juntei com o comentário da Adriana com o... Só olhar aqui, gente, peraí. Eu subi aqui, desculpe. O Wellington, né, colocou o que agrega, que junta livre de ego, então eu fui juntando aqui os comentários, tá? Então tá lá, o gerenciamento dos conflitos, que a Adriana estava colocando, o Wellington colocou agregador, de união, livre de ego, a Adriana estava colocando também, não, desculpe, peraí, gente, só achar aqui, perdi, peraí, só um pouquinho, gente. O Marcos Cabral colocou, o líder tem que ser visto como uma pessoa que investe, que paga o pagamento de serviços ambientais. Aí é o que o Marcos colocou. Aí o que junto, o que, né? Tá, e tem alguns que eu ainda não coloquei aqui. E há muito a liderança, a Ana, gente, a Adriana trouxe essa questão da liderança pulverizada, né? No grupo, então, que está sendo formado aí em Minas, que foi formado, né? Então, nessa UGP regional, existe, então, muito a liderança, ela é dividida entre muitos que têm várias competências, mas as competências, gente, então, é um pouco do que vocês já estão colocando, que essas competências, pelo jeito, são competências que a gente identifica, então, que seriam, né, estariam aí com um líder ou com os líderes, né? Deixa eu colocar, depois eu leio mais aqui do chat, eu vou colocar agora o Jorge aqui, que pediu a palavra. Ricardo, então, pensando aqui, tomando como exemplo a experiência de comitês, né? Eu acho que a liderança do comitê acaba ficando um pouco nas mãos da secretaria executiva, né? E eu acho que ela, no contexto do comitê, talvez seja o mesmo, mas eu estou aqui mais extrapolando aqui, mas eu vejo o papel da liderança como quem tem ali o foco do todo, assim, né? Do objetivo geral da coisa, assim, que ele não se perde muito. As discussões, às vezes, elas acabam caminhando para ideias e temas que às vezes fogem do objetivo geral, né? Porque às vezes a gente fica muito focado no interesse próprio e no ponto de vista e no que vê do projeto, né? Mas eu acho que quem faz essa função de liderança não pode perder o objetivo geral e também não poderia deixar de ter conhecimento do funcionamento das coisas, assim, né? Para o comitê essa função é importante você saber assim o conteúdo das deliberações, a regra do jogo, o estatuto, tem que ter essa noção, né, de como funciona para que de certa forma as coisas se mantenham também conforme o que foi combinado, né? Embora os acordos são sempre locais, né, mas alguém tem que ter essa informação. Mas eu também concordo com a Adriana no aspecto de que de certa forma, tem que ter mais de uma pessoa que tenha essas qualidades ou funções, porque ficar a cargo de uma única e exclusiva pessoa, às vezes você depende muito do perfil, né? Às vezes é uma pessoa que é mais agregadora, outra é menos agregadora e mais centralizadora. Então, não pode também, acho que como é um programa que vincula o objetivo de tantas pessoas, né? Ele a gente não pode ficar à mercê da característica da pessoa em si, né? Tem que ter uma coisa mais
compartilhada também, de certa forma, né? E é isso, né? Às vezes a Secretaria Executiva sempre tem muito poder, né? Em todos os locais e no comitê também, né? Mas é isso, né? Às vezes até uma pessoa, às vezes a Secretaria Executiva que é mais líder do que às vezes até o próprio presidente, vice-presidente, né, Jorge? Isso varia muito, né? E às vezes às vezes por conhecer mais, por estar mais em contato com as pessoas, tem uma liderança muito forte, né? Muito bem colocado. Gente, eu vou ler mais alguns aqui, ó. Então tá lá, o marido colocou: o líder é o que busca ou envolve o grupo gestor a se direcionarem para um objetivo comum, interagindo de forma harmônica. Nem todos agora eu vou conseguir trazer aqui para a tela, né? A Maria Lúcia, acho que a mobilização seria melhor alguma local que tem mais facilidade de chegar junto. Não acho que o líder deve ser o investidor. A Adriana também concorda, o líder deveria ser o gestor das políticas públicas de cada estado, não o marido. E eu vou passar para o Marcos Cabral agora. Marcos? Tá ouvindo? Sim. Então, de certo ponto eu concordo em parte aí que o líder não precisa necessariamente ser investidor, mas aonde o líder está, o que paga vai, todo mundo está junto com ele. É mais fácil você aumentar a parceria por meio do investidor, né? Uma outra posição que eu coloco, quando eu distribuo esse papel para o órgão estatal ou municipal, ele se compromete acima do que é legal para ele, porque é em cima do Estado e do município tem o Ministério Público. Tá? Então, existe situações sui generis que, para mim, o Estado assumir uma postura de coordenador, ele, ao mesmo tempo, ele tem que deixar de lado a questão dele ser o comando e poder, certo? Para ser o mediador de situação. Então, existe uma confluência de informações que esse problema a gente já passou por ele e, por experiência, a gente fala isso e já buscou outros entendimentos que, às vezes, você tem mais resultado com uma prefeitura do que o Estado. É questão de ego, é questão de quem está na ponta, é uma série de situações, né? E outra, porque o Estado é fácil conseguir verba. Negativo. Negativo, entendeu? É mais fácil eu conseguir verba dentro do Ministério Público, dando legalidade no processo, do que conseguir com o Estado. Porque o Estado você não tem como tirar. Ou é por demanda induzida, ou é por demanda espontânea. Mas você tem que apresentar projeto e tudo e ter o dinheiro à disposição. Da mesma forma, é o dinheiro da União. Emenda parlamentar, impositiva ou sei lá o quê. Entendeu? E aí caiu no cofre do Estado, o Estado não tem como repassar verba para terceiros, no bom sentido. Né? Então, esse paradigma tem que ser quebrado. O Estado ele pode participar, porque ele tem que dar o apoio incondicional a qualquer situação, ele é o principal apoiador. Agora, quando ele tem a situação de conseguir verbas o programa produtor de água X, ou o programa que tem eficial não, aí ele vai investir aquela verba lá, no local, para justificar o convênio também, porque se ele não investiu, o convênio é retomado. Né? Então, eu só faço essa pontuação porque há confusões, principalmente quando se não se explica. Né? E hoje mesmo a gente estava numa reunião, eu até escrevi aí, Programa Produtor de Água do Piancó, Antas e Caldas, você vê 3 mananciais na mesma situação, então ficou PPA Anápolis. Houve situação lá de pessoas do sistema de abastecimento falar totalmente sem causa. E a gente estava conversando disso e do descoberto. Então fica no achismo, a gente não pode trabalhar no achismo. Então, você vê a UGP descoberto, foi por questão de liderança mesmo, de quem paga. Uhum. À frente, e outra, está sendo bem conduzido, indiferente ou não de ser o pagador. Está sendo muito bem conduzido. O que estava antes da DASA foi conduzido, parabéns para o Enzo. Foi muito bem conduzido também. Então,
há o órgão e há a pessoa, né? Então, acho que vai de cada situação. Sim. Muito bom. Antes de passar para o Juliana, é importante isso, gente. A gente está discutindo isso aqui, né? Um pouco é isso, um papel da liderança. Às vezes, assim, a liderança fazendo acontecer. Às vezes você tem o recurso, mas não consegue fazer acontecer. Então, assim, às vezes uma pessoa faz a diferença, ou um grupo de pessoas. E também tem esse caso, né? No nosso caso aqui no DF é isso, né? A gente tem a companhia de saneamento assumiu aqui a coordenação de uma dessas UGPs e a companhia de saneamento com toda a vontade de fazer funcionar. Então, tem a capacidade técnica da companhia de saneamento unida com a vontade de fazer funcionar e tá aí, né? Uma ótima liderança. Assim como a gente tem uma UGP aqui que é coordenada pelo nosso órgão gestor também, outra ótima liderança. Então, tá aí. Aqui né, dando certo, sendo o órgão gestor ou sendo a companhia de saneamento, né? Mas são esses casos que o Marco citou. Juliana? Então, tendo a concordar ali com a Marildo na questão do papel da liderança ser no papel de gestor, né, dos gestores, pela questão da possibilidade de tomada de decisão, né? E também a questão do gerenciamento de informações do território, que geralmente está ali mais bem articulado e depositado. E então, acho que de repente nessa ideia de pulverizada em várias capacidades, que eu achei interessante, poderia ser uma parceria, assim, entre gestor regional, né, já seja município ou estado, enfim, e o financiador. Porque, enfim, se vier de um ente público é um caminho, se vier de um ente privado é um determinado outro caminho, né, inclusive com relação às tomadas de decisão. Mas eu acho, não vejo muito como, assim, né? É que é complicado para a gente também avaliar, porque a gente está dentro do órgão gestor, então Aham, aham. já tem um viés. Então é difícil pensar que não esteja aí dentro dessa papel de liderança, né? Muito bom, gente. Mais algum comentário, gente? A gente vai aqui, ó. Depois eu vou, né? Eu fiz uma síntese aqui na tela para a gente construindo juntos, mas tem vários comentários que depois eu vou Ai, passar para cá desculpa, também. esqueci um outro Juliana, ponto, pode que falar. agora o colega que o Marcos comentou do Ministério Público, também para trazer um outro comentário nosso, né? A gente tem as duas bacias que a gente está implementando os projetos piloto do Revitalização, a gente vem andando muito com parceria do Ministério Público. E eu vejo que realmente eles têm muito, assim, essa questão de mobilização até de recursos, né? De N frentes que eles têm. E a questão de municípios, do poder, da mobilização com os municípios, assim, desse poder de articulação que o Ministério Público também tem, né? Então, possivelmente um ator também interessante aí dentro da UGP, né? Legal, né, gente? Tem vários locais que o Ministério Público acaba sendo ajuda nessa história do financiamento aí, né, Só fazendo lá dentro aqui, Marcos? aqui a gente tem no estado de Goiás, por várias instâncias aí do Ministério Público, das comarcas, eles têm o programa Ser Natureza, né? E a gente tratou eles, dentro da UGP do João Leite, eles como parceiros. Eles não entraram diretamente dentro do ACT e nem da UGP, mas eles eram convidados como padrinho do programa nas reuniões da UGP. Uhum. Ele sempre exige a legalidade. Como assim? Você vai investir dinheiro público em terra de terceiro? Uhum. Por que justifica isso, né? Uhum. Aí, legalidade. Nós temos aí o edital e os termos de compromisso, que é os PIP, né? Que se não fosse isso, a gente nunca chegaria ao ponto de ter o PSA e nem de Perfeito. receber benefício. Que a gente vai estar conversando amanhã sobre os PIPs. Muito bom. E aí isso também aconteceu aqui também. Tem casos aqui que o Ministério Público falava para a gente, não, a gente não entra oficialmente, mas a gente está acompanhando todas as reuniões como parceiro. Porque é isso, né? Está no papel dele de acompanhar, mas sem dizer que o grupo de trabalho tem lá o Ministério Público. Às vezes acontece isso. Muito bom, gente. Vamos lá. Um gásinho final aí, gente. Agora só para a gente fazer uma outra. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Agora, só para fechar uma outra temática aqui, gente, que eu queria, assim, aproveitar um gás de vocês nesse final para a gente discutir um pouco isso também. A gente já conversou sobre isso hoje, né? Mas e aí, a importância da comunicação na implementação desses projetos, né, do Programa Produtor de Água, né, nessa linha de revitalização de bacias. E aí, né? Então, assim, hoje a gente está vivendo a era da comunicação, né? Mas como é que, né, com as experiências de vocês nos estados, né, nas bacias aí, assim, e a gente já falou da importância de, muitas vezes, assim, como é que a gente vai transmitir essa informação, sensibilizar pessoas, trazer para participar, então como é que fica, né? No começo, meio e fim, na implementação,
durante e até o final de um programa produtor de água, né? Como é que fica essa história, né? Hoje a gente está aí cheio das mídias, né? Uma opção de informações sendo disponibilizadas. A gente tem aí na agricultura, né? Em geral, as pessoas agora têm acesso também, né? Às redes de transmissão de informações, né? O Wi-Fi para funcionar o celular, ou 3G, 4G, etc. Mas assim, e mesmo assim, por outro lado, a gente também tem a dificuldade ainda de comunicação às vezes na agricultura também. Mas eu queria trazer nas áreas rurais, né? Mas eu queria trazer um pouco agora, o que vocês acham, né? Nessa linha aqui, ó. Vou trazer de novo, ó. Comunicação no programa Produtor de Água. Como é que vocês acham, né? Que ficaria essa questão? Como é que isso pode ajudar? A Adriana falou que vai inserir no grupo da resolução conjunta da UGP regional com as atribuições. Joia, Adriana. O Marcos colocou visibilidade tanto para a comunicação em si, como também para a mobilização dos pares. E a Adriana falou que a semana que vem estarão aprovando o regimento interno da UGP. Ok, muito bom, gente. Informação aí, como é que é? Em tempo real, né? O que está acontecendo agora aí nos estados. Transparência das informações. Então, vou colocar aqui, ó. Peraí, gente, eu vou sair do módulo aqui disso, senão não posso escrever, ó. Então, vamos lá. Transparência. Então, assim, eu até esqueci de comentar, né, gente? Só vou voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Que alguém tinha colocado, eu esqueci de comentar, ó, a comunicação eficiente entre todos os atores. Então, isso é importante na liderança, né, de garantir isso. E agora a gente volta aqui, na primeira questão, é a transparência das informações. Então, comunicação eficiente, né, que a informação seja difundida, né. Marcos, eu só não entendi visibilidade tanto pela comunicação em si, como também pela mobilização dos pares. Só destrincha para a gente aí. A comunicação ela traz maior visibilidade para o programa, que é aquela história, quem não é visto não é lembrado. Se você não Sim. divulga, né, você não tem um resultado. E quando a gente pensa hoje, dentro da escala que nós temos do ESG, da ESG, a comunicação ela é importantíssima porque está envolvida a questão ambiental, né? Então, eu fico lembrando isso porque muito desses programas produtores de água que surgirem no Brasil vai estar envolvido grandes empresas pensando nessa questão da comunidade, né? A questão social com a comunidade e a visibilidade da empresa de estar desenvolvendo aquelas ações. Então é isso. E a parte interna, né, dos pares, é justamente que se não há mobilização por meio da comunicação, nós não vamos conseguir buscar resultado nenhum. Ok. Aqui, ó, o Jorge Augusto colocou uma questão importante, gente. E a preocupação com a linguagem utilizada, uma vez que se trabalha, eu vou colocar aqui, né? Muito bom, Jorge, bem lembrado. Andresa, tornar as informações mais acessíveis a todos os atores envolvidos. A integração, né? Que sentido, Marcos, da integração? A integração das informações, né? Por meio da comunicação. Sim, sim. Até mais, gente. Como isso, né, a importância da comunicação ainda, de novo, né, para a implementação de um programa como esse. Mais alguma questão? A promoção de capacitações de nivelamento de informações. Ok, a Sumire colocou. Ok, gente, eu tô assim, isso aqui eu tô digitando só pra gente assim, né, a gente construir isso de forma conjunta aqui, coletiva, né, e pra gente, essa que era a proposta aqui, no final da aula, todo mundo fica cansado, então a ideia era a gente discutir isso de maneira coletiva e ao mesmo tempo, gente, a gente conseguir, né, fazer um apanhado aqui da importância, tanto aqui, né, da liderança, aí tivemos aí várias opiniões hoje, né, gente, na questão aqui
da liderança, então tá aqui, né? E depois eu ainda vou acrescentar algumas aqui para mostrar para vocês. Depois na próxima aula eu trago uma síntese aqui mais elaborada, né? Aliás, eu vou fechar aqui os comentários hoje para colocar aqui na aula que eu vou disponibilizar para vocês. E eu já vou colocar, Maria Lúcia, só para fechar aqui. Desculpa, isso é importante, depois eu coloco. E aí, por último, gente, a questão da comunicação, né? Então, uma série de aspectos aí que são importantes. Transparência das informações, visibilidade para o programa, isso é fundamental, né, gente? Hoje em dia, política pública, programa em desenvolvimento, se a gente não divulgar, fica difícil, né? Mobilização interna é fundamental das pessoas, dos participantes, preocupação com a linguagem utilizada, informação acessível a todos os atores envolvidos, integração das informações, promoção das capacitações e nivelamento das informações. A Maria Lúcia colocou, o Wellington colocou promover a educação ambiental da bacia hidrográfica, fundamental, Ellison, a gente sempre tem defendido a importância dos processos educativos ligados à questão ambiental, aos recursos hídricos, isso é básico, gente. A gente precisa trazer mais a sociedade para o nosso lado, entender as políticas ambientais e principalmente a política de recursos hídricos e esses programas, né? O Programa Produtor de Água, todos os programas que visam a revitalização das bacias, né? A Maria Lúcia, não, depois eu falo da Maria Lúcia. A Adriana colocou, né, continuidade da comunicação, não só a implementação, mas durante toda a fase da duração. Eu vou acrescentar aqui depois, Adriana, possível disseminar de forma mais rápida as boas práticas de cada projeto local. Perfeito. Mas aí, depois só a Maria Lúcia colocou, a gente gostaria de saber se tem algum estado que está com alguma política pública que possa ser conflito com o programa, né? Aí é outra questão. E a Maria Lúcia também colocando muito importante a educação ambiental, principalmente com as comunidades locais. Ok? Depois eu vou acrescentar aqui então, gente. Gente, acho que é isso. Mais algum comentário sobre comunicação? Eu estou feliz aqui com o resultado. A motivação aqui era a discussão. Então, com a discussão, a gente consegue entender tanto a importância da liderança no programa, de maneira, né, como vocês colocaram, de um lado, eu vou fechar aqui até a tela agora, né, de maneira, de um lado, pulverizada, gente, né, como colocar, às vezes não é importante uma liderança, mas vários líderes, e outra questão que foi colocada, né, a importância da liderança ainda, né, principalmente de quem financia também, se tiver, né, com essa vontade de liderar e fazer uma boa liderança e financiando, aí fica muito poderosa essa liderança, né, eu concordo, vocês também têm razão. Então, assim, vários aspectos foram levantados em relação à liderança, né, e não, tá ótimo, Maria Lúcia. E aí, gente, em relação à comunicação, vários aspectos também levantados para a gente a gente perceber, gente, aqui nesse momento nesse nosso curso, né, a importância das duas questões, né, a liderança e a importância para da gente comunicar bem internamente, que foi o que foi levantado por vocês dentro, né, dos atores que estão envolvidos no processo. Vejam, eu queria reforçar aqui a importância da comunicação entre os entes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos e os projetos produtores de água, né, gente? Isso a gente já conversou bastante hoje, mas principalmente o comitê de bacia da região onde está sendo inserido o projeto. Isso é fundamental para mim, para fortalecer os dois, o produtor de água fortalecendo o comitê de bacia e sua atuação, e o comitê de bacia fortalecendo, né, a UGP e fortalecendo os projetos produtores de água. Eu acho isso fundamental e que tem que estar nessa linha de tanto de articulação política como de comunicação, né? Então, é só para complementar isso tudo que vocês colocaram. E muito colocado aqui em relação à educação ambiental, né, gente? A gente tem aí, assim, para mim eu considero quase crítico, né, a importância desses processos de educação serem cada vez mais efetivos, né, na nossa sociedade como um todo, né? Para a nossa sociedade cada vez mais entender a importância das políticas ambientais, da sua implementação dos seus instrumentos e, entre elas, a de recursos hídricos e também a importância de um programa como o Programa Produtor de Água. Gente, eu estou aqui, se ninguém tiver mais comentários, eu estou encerrando por hora aqui o nosso conteúdo de hoje, e eu queria só partir para a etapa final aqui, para quem não fez a avaliação ainda, falar agora mais dos nossos aspectos mais de gerenciamento do nosso projeto. Se alguém tiver mais algum comentário sobre as aulas de hoje, os conteúdos, né, alguma questão a mais, se não, eu vou encaminhar aqui só para fechar com as questões mais de gerenciamento aqui do nosso curso, gente. Tudo bem? Então tá, gente, ó, para quem já fez as avaliações, ó, vocês estão aí liberados e liberadas para irem descansar aí, né, gente, para as outras atividades. Para quem não fez a avaliação ontem aí ainda, né,
avaliação de aprendizagem que a gente colocou aí na rede, eu vou estar aqui agora para esclarecer. Para quem quiser fazer, eu vou passar. Né, todo mundo precisa fazer, né, gente? Mas para quem não fez ainda, eu vou esclarecer aqui e passar o link de novo, tá? Então, para quem for seguir aí, eu já também aproveito para me despedir de vocês. Tá bom, professor. Muito obrigado aí. Boa noite a todos. Boa noite, Amarildo. Então, só não esqueçam, gente, quem vai fazer avaliação, fique, hein, tá? Eu já vou passar o link aqui. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, até amanhã. Boa noite, gente. Então, eu estou dispensada, né, professor? Já, Débora, se já fez, está dispensada. Obrigado, Tchau, tchau. Débora. Boa noite e bom descanso. Deixa eu só buscar aqui, gente, o link da avaliação. Então, só uma dúvida rapidinho. Hoje à tarde, é Raoni aqui. Oi, Hoje à Raoni. tarde eu abri rápido e vi que estava lá e aberto. Aí eu abri o link lá e funcionou. Mas eu acho que já estou ultrapassado o horário que o senhor tinha deixado delimitado, que era 12 horas. Eu não vi essa informação, não tem problema não. Você preencheu, é o que importa, tá? E aí, então, beleza. Então, não tranquilo, precisa tá fazer, ótimo, não. Raoni. Maravilha. Tá bom, obrigado. Imagina. Boa noite, Raoni. Professor, foi só postado no grupo a parte 1 da aula, né? Só aquela parte 2, desculpa, quem que está falando, gente? A Débora ainda. Débora, eu vou só perguntar, porque aquela segunda parte da aula de ontem é uma autorização que o Henrique Veiga me deu para eu apresentar. Eu só vou checar com ele se eu posso disponibilizar. Aí, se ele autorizar, eu disponibilizo. Tá bom? Tranquilo. Obrigado, Então, Débora. tá. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, Débora. Deixa eu só, gente, buscar aqui. Gente, eu queria só ver, levantem as mãos aí, quem tiver por aí, que ainda precisa fazer avaliação, só para eu saber se tem gente aqui que vai fazer avaliação. Não, eu estou correndo atrás do link aqui. Tem algo? Oi? A avaliação é aquela mesma que fez ontem? Isso, é a mesma, é só porque tem gente que não fez ainda, Marcos. Então, tá, beleza, Marcos. Então é isso. Então, não tem ninguém, gente, que vai fazer avaliação hoje, então? Ninguém está levantando a mãozinha aqui? Deixa eu só ver no chat aqui, peraí, gente. A Andresa já colocou para mim aí. Joia, Andresa. Obrigado, Andresa. Pronto, aí não preciso nem buscar. Bom, tá aí então, gente. É só para quem não fez, hoje concluir a avaliação para a gente ter aí a avaliação de todos, né? E é isso, gente. Boa noite, então, Yassilene. Boa noite a todas e todos. Se não tem dúvidas da avaliação, a gente está encerrando aqui hoje. Jean, tudo bem aí? Nada mais hoje? Oi, Maria Emília. Oi. O Jean tá num curso ali, mas não, sim. tá tudo certo. Se todo mundo Tá assinou a lista, tá então, tudo certo. Então, maravilha. Então, tranquilo, gente. Eu vou encerrar aqui, Maria Emília, e a gente retoma amanhã, então, à tarde. Tudo bem. Valeu, obrigado, gente, pelo apoio aí. Tchau. Valeu, gente. Boa noite a todas e todos.